empreendedorismo, inovação, carreira e um copo de cerveja. Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Muamba, eu tô vendendo. Muamba, olha quem vai querer, Muamba. Olá, meus amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Comigo na mesa estão dois caras que criaram o aplicativo mais querido desse meu Brasil e de quem curte fazer umas comprinhas aí, principalmente lá no China. Apresento os convidados, Cícero Rolim. E aí, pessoal, tudo bem? E Paulo Martini Bride. Olá, tudo bem, pessoal? Cara, quando eu comecei o EmpreendaCast, eu até falei isso pro Cícero quando eu tava conversando com ele, eu fiz o seguinte, cara, com quem que eu vou conversar? Eu vou conversar com os caras que eu acredito. E quando eu fiz essa pergunta pra mim, como é que eu sei que eu acredito em algumas coisas? Eu abri meu aplicativo e falei assim, deixa eu ver o que eu uso. E o Muambator é uma parada que eu uso há muito tempo. Pro ouvinte aí entender, eu vou dar um spoiler, mas os caras vão contar desde o começo, mas o Muambator, ele resolve aquela encheção de saco de você botar o seu código de rastreio no site dos Correios, ele resolve o seu problema, ele te manda push, ele te avisa a hora que o Correios resolver trabalhar. Esse é o resumo do Muambator. Com certeza você ouvinte já se deparou com este aplicativo ou alguém já te indicou. Tenho certeza e não vou arriscar falar não, tô falando real. Você já tá ouvindo uma música de fundo aí na abertura, eu vou fazer esses dois caras entrarem já num consenso de qual vai ser a música que o ouvinte do EmpreendaCast vai ouvir. Nós vamos de o que aí, Cícero? É óbvio, né? Bezerra da Silva, Muamba. Muito bem, né? Não tinha outra música pra ilustrar isso. Tem um apego sentimental pra essa música, né? Muito bem. Ela foi a abertura do podcast de vocês também, né? Exato. Muito bem. É bom que não gastou nada com vinheta, né, cara? Isso é o bom. É isso aí, cara. Tudo no vamos fazer e vai do dia pra noite e se embora. Muito bem. Muamba, olha quem vai querer, Muamba. Aí, meu compadre. Aí, eu troco minha salva pelo um vazio. Aí, compadre. Se quiser, eu troco ela pelo um bagulho. Não tem problema. Aí, eu troco três papéis. Cícero, como é que foi o estalo pra falar assim, cara, vou montar um aplicativo que vai ser o queridão de quem compra Muamba no Brasil? É engraçado, né, Gustavo? Em primeiro, a gente agradece, em nome do Paulo e meu e do todo o time da Bot, que a gente vai falar na sequência, a gente agradece o convite pro papo, cara. E é engraçado, eu acho que eu converso muitas vezes com o Paulo que as coisas mais interessantes que a gente cria geralmente vêm de um estalo, sem ter interesse nenhum, basicamente para tentar resolver um problema. Eu lembro perfeitamente o dia que o Thiago Silva, um colega de trabalho naquela época, chegou e na hora do almoço e falou assim, galera, agora tem um site que vende qualquer bugiganga na internet que chama-se Deal Extreme e tem frete de graça pro Brasil. Cara, eu lembro perfeitamente as 8 pessoas que estavam sentadas à mesa com ele durante o almoço e eu me lembro que a galera vai assim, então, pera aí, devia qualquer coisa pro Brasil e tem frete grátis e tal. E aí, eu lembro que depois do almoço, a galera voltou para trabalhar. A gente trabalhava numa multinacional nessa época de desenvolvimento de software. Quando a galera acessou o site, para mim foi como se eu tivesse descoberto um novo continente, assim, sabe? Cara, eu comecei a comprar tudo que era coisa, era capa de lanterna, uns negócios para brilhar no escuro. A bugiganga, né? Abriu a caixa de Pandora, tudo que o cara precisa, tudo que o cara quer, tinha lá para vender. E eu me lembro que todo mundo começou a espalhar esse papo desse site que vendia um monte de bugiganga. E dar um passo atrás, isso aí era lá 2009, 2010. E eu me lembro que naquela época, cara, eu tinha 2 serviços que custavam $0,01. Um deles era para arrancar o logotipo da Deal Extreme do pacote e o outro de mais $0,01, se não me engano, para dar o rastreio pra galera saber onde estava o pacote. E o site dos Correios nessa época era muito simples, cara. Tanto que tinha 2 versões. Tinha uma versão que tinha que fazer a busca internacional e depois uma busca nacional.
E eu me lembro, cara, que a galera começou a comprar muito na Dual Extreme, porque sempre foi os preços muito em conta, assim, sempre tinha coisas muito boas pra comprar. Saudades dessa época. Exatamente, o dólar 1,70, esses dias eu tava fazendo uma correlação ainda dessa época. E aí, cara, rolou uma parada muito foda, Gustavo, que foi o seguinte, um dia, cara, eu voltei do almoço e imagina que o andar onde eu trabalhava nessa multinacional tinha umas 60 pessoas trabalhando. Eu podia dar certeza que umas 15 estavam no site dos Correios com uma lista de pacotinhos no Excel e consultando um por um pra ver onde é que estavam, sabe? E aí, cara, puta merda, meu. Os caras estão fazendo isso aqui direto e tal. E nessa mesma época, o projeto que eu estava trabalhando, ele mudou o foco, mudou de área. Tive que aprender uma outra linguagem de programação, um outro framework. Caí de paraquedas, um projeto, cara. E eu não sabia porra nenhuma do que era aquela merda lá. E a pegada desse projeto era muito foda, cara. Era um projeto de destaque internacionalmente, assim, era muito grande. E era de uma startup muito foda nos Estados Unidos que depois acabou se desfazendo totalmente por perder esse conceito. Mas enfim, um papo pra outro dia. Cara, e aí, meu, eu fiquei desesperado, tinha que aprender aquela porra pra ter um trabalho decente, pra mandar bem e tal, não tava lá só pra comer merenda, né, como é que eu diria aqui em Porto Alegre e tal. E aí, cara, um final de semana, meu, eu fiquei em Porto Alegre, geralmente eu costumava ir pra praia e tal, pra curtir meus familiares, e eu me lembro que da sexta pro sábado, cara, eu fiz um mecanismo de parsing dos sites Correios. O que é parsing pra quem nada da programação? É basicamente instrumentar uma página HTML e retirar somente as informações que você precisa dela, de forma estruturada. Então, de sexta pra sábado foi feito isso, de sábado pra domingo, cara, eu fiquei trabalhando direto, assim, tava sem dormir, literalmente sem dormir na frente do computador. Eu fiz a primeira versão do site, que naquela época era pra se chamar Cadê Meu Pacote? Quando o site foi pro ar, aí tá, beleza, cadê meu pacote? Eu fui no jogo de futebol no domingo à tarde e eu contei pra as duas primeiras pessoas, cara, olha só, fiz um sisteminha aqui pra buscar, você cadastra o código dos Correios e ele diz onde está seu pacote. E aí, naquela época tinha notificação via Twitter, que já bloquearam a gente, não deixam a gente emitir direct messages, e a outra por e-mail. E aí, cara, foi muito foda, porque eu falei a ideia pro Thiago Silva e pro Marcel, e os dois falaram o seguinte, cara, meu, é muito palha esse nome, cadê meu pacote? É óbvio que a gente tava muito bebaço e tal no estádio, imagina março, um calor dos infernos aqui. Cara, e aí... o chão ainda. Jogo podre. Aproveitando, é Grêmio ou Colorado? Cara, aqui a gente tem o Paulo gremista e eu sou colorado, cara. Tá certo. Bons sócios. E aí, cara, foi muito foda, porque quando tava no jogo, eu comentei com os dois e o Thiago Silva falou assim, cadê meu pacote? Eu me lembro que os dois ficaram pensando, assim, não tinha iPhone, não tinha smartphone, era um celularzinho normal. E eu me lembro que o Thiago falou o seguinte, cara, dá o nome dessa merda aí de Moambator. Teve que a gente começou a rir, assim, cara, Moambator, eu lembro que eu anotei no telefone, e quando eu cheguei em casa, eu fiz uma busca no Google, Moambator, tinha uma resposta só, que era daquele fórum pra galera que buscava coisas na internet, cara, a gente foi atrás, era um cara, preciso de um personal Moambator pra buscar uma coisa pra mim dos Estados Unidos. Cara, eu basicamente, assim, registrei em domínio, botei no ar e contei pra mais 5 pessoas. Que legal. Cara, e foi literalmente isso, nunca teve um centavo de publicidade investida em cima do Moambator, e aí começou a galera comentar de um para outro, depois chegou lá, são os primeiros 1.000, os primeiros 10.000, as primeiras 100.000 pessoas, e aí toda a função e todo o esquema de criar, aumentar servidor, registrar, consertar software, responder e-mail, enfim, Gustavo, praticamente mudou nossas vidas, eu digo assim, porque eu acho que foi o primeiro cara que permitiu a gente mostrar um pouquinho de como é que a gente podia desenvolver software de uma maneira mais engraçadinha, de uma maneira mais avacalhada, tá ligado nessa expressão? Mais... Sim. Mais crua, mais né? crua, assim, mais... Pô, se tu for pensar, essa versão que o Babu falou que foi pro ar aí nesse sábado, ou nesse domingo, foi pro ar em debug, foi pro ar em modo de desenvolvimento, né? Não foi algo muito pensado, algo muito estruturado, vou lançar isso aqui. Cara, foi pro ar, tá ligado? Do jeito que dava, foi. Um response em produção, né? Exato. Cara, exato. Depois resolve. Se tiver problema, manda bala. Cara, eu ia falar, o melhor garoto propaganda do Moambator seria o seu
Creyson do Tavajator, né? Do Cacete Planeta. Com certeza foi inspiração no momento de cerveja dos seus amigos. Cara, pode ter certeza, assim, porque foi engraçado que até hoje o nome é muito pejorativo, assim, sabe, cara? E muitas vezes a galera acha que pega mal, tem uma galera que curte já, que já acha meio engraçadinho e tal. E foi uma coisa que a gente resolveu não abrir mão, sabe, cara? Porque meio que gerou muitas vezes até um verbo, assim. Eu acho que isso é uma coisa legal, assim. Preciso... O Moambator vai me ajudar, o Moambator vai fazer isso. Então, é aquela fantasia que se torna praticamente realidade, assim, sabe, cara? É uma brincadeirinha que deu certo. Eu acho sensacional, cara. E eu tenho o maior orgulho de falar que, porra, você baixou o Moambator. O cara fala, Moambator, já sei o que é. Eu falei, já, é isso aí mesmo que você achou, cara. O nome responde o que ele faz, tá ligado? Eu sou um cara conhecido por Muamba, né? Eu sou um Moambator porque eu fiz bastante viagens pra Miami na época que o dólar era maravilhoso, como a gente já falou aí, saudades, né? Sua. E literalmente eu trazia Muamba, eu era do Mercado Livre na época do arremate, eu curti o escambo da coisa e os caras me apelidavam disso. Então quando apareceu um aplicativo que cabia dentro da minha persona, eu falei, pronto, fudeu, eu vou carregar esse Moambator comigo. E eu acho o nome sensacional. Se vocês trocassem, se vocês fossem comprados, ia perder totalmente a essência do Moambator, né? A gente concorda muito com isso, né, Paulo? Acho que... A gente conversou bastante já sobre isso, né? Sobre, né, clientes que vieram falar pra gente, Muamba, mas não é um nome ruim. A gente, cara, tem gente que gosta, sabe? Tem gente que adora a parada. Olha, estudos feitos por mim, grande percentual dos downloads que vocês tiveram foram por causa do nome e da curiosidade. Porque os meus amigos, eu falava, jogava no ar e o cara ia lá bater. E é um nome fácil, né? Porque o Cacete Planeta deixou o Lanciator pra gente muito bem, né, enraizado. Então é só você juntar o prefixo com o sufixo Ator, botar na internet e você achar. E Moambator vem lá de cara, né, cara? Eu suspeito pra falar, né, cara, mas eu acho que a gente conseguiu tocar até hoje 1.300.000 pessoas, sabe? Eu acho que uma brincadeira de final de semana que atinge esse número de pessoas deixou de ser uma brincadeira, sabe? Praticamente mudou nossas vidas, assim, é uma pegada muito massa, assim. A gente tem o maior tesão do mundo em contar essa história, em dividir o que a gente já sofreu, o que a gente já levou de engraçado, assim. Eu acho que, no mínimo, foram grandes experiências, assim, sabe? Já fez 5 anos que a gente largou o trabalho CLT e tal pra tocar a nossa vida empreendedora, então acho que olhando pro passado, assim, foi muito foda, sabe? O que aconteceu desde o nascimento do Moambator, que foi o grande embrião das nossas ideias aí. Muito show, cara. Que momento que o Paulo entra na história, né? A gente vai falar daqui a pouco da BOD, que é a profissionalização dos aplicativos malucos que vocês têm de ideia, né? Por trás de um CNPJ, né? Coisas também que depois a gente pode explicar melhor. Como é que o Paulo aparece na jogada aí, Cícero? Explica pra gente. Cara, basicamente, então, o Moambator foi pro ar. Eu comecei a ter muitas outras oportunidades dentro da empresa que eu trabalhava por causa do Moambator. Eu acho que principalmente por causa dessa parada de ser self-starter, de tentar resolver problema, de conhecer pessoas, cara, de conhecer ideias novas e tal. Enfim, acho que mudou muito desde que o Moambator foi pro ar. E, cara, um dia eu tinha ganhado uma outra oportunidade. Nessa época eu trabalhava com desenvolvimento web, ganhei uma oportunidade para trabalhar com desenvolvimento para iPhone. Isso lá em 2011, cara, que era uma oportunidade ímpar na empresa, assim. E daí eu lembro que um dia, cara, o Paulo era um terceirizado dessa empresa que a gente trabalhava no projeto, mas todo mundo sabia internamente que o cara dava muito gás, assim, e tinha muita raça pra fazer as coisas. Até que um dia ele foi contratado pela empresa, ou seja, ele entrou direto pro time e veio trabalhar do meu lado. Como ele era um cara, sei lá, o Paulo tem metade do meu peso, assim, então, cara, olha, não passa muita confiança, assim, saca? Eu tenho metade do peso e metade do tamanho. Então. 2 Paulinhos é igual a um babu, sabe, cara, que é meu apelido e tal. Então, assim, cara, quando ele entrou no projeto, eu lembro que rolou uma sinergia muito foda, cara. Ele tinha algumas ideias de aplicativos que ele estava desenvolvendo, ele não sabia que eu tinha feito o Moambator. Cara, esse dia foi muito massa, que eu descobri que o Babu era dono do Moambator na semana, eu acho, que os Correios bloquearam o Moambator. No dia que eles... Ou no dia, Vou contar essa história um minutinho depois, assim, tá, Paulinho, sobre esse bloqueio, mas eu me lembro que o Paulinho, cara, tinha essa raça de desenvolver, de não ter tempo ruim, cara, qualquer coisa que a galera mandava, assim, porque o programador tem aquele estereótipo também, isso é difícil, isso aqui é muito complexo, ou dizer que é muito simples. E, cara, programador em multinacional, eu acho que tem um passo a mais ainda, porque tem um monte de burocracia envolvida, né? Tu não pode simplesmente fazer um hackzinho e botar ali e resolver a parada. Tem toda uma conformidade que tu tem que seguir, tem toda uma parada que tu tem que seguir.
E naquela época, cara, a gente tava quase que numa startup dentro dessa empresa, assim. A gente começava a desenvolver as paradas muito rápido, assim. E era o jeito que a gente tinha de entregar e mostrar o nosso valor lá dentro. E aí, cara, teve um dia que o Paulinho, deu uma ruim, cara. A gente trabalhava com um time da Espanha. Os caras eram muito loucos, mano. Os caras xingavam a gente de tudo contra a nome. Enfim, é um detalhe pra outro papo. Eu não vou nem citar o nível de palavras que a galera falava. Melhor não. E aí, cara, o Paulinho tinha essa raça de fazer as coisas acontecerem, de entregar e tal. E um dia ele falou assim, comecei a desenvolver um aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, cada vez que um time de futebol fizer um gol, eu vou notificar a pessoa no seu iPhone. Era uma coisa que naquela época, por mais simples que pareça hoje, foi o primeiro aplicativo que fazia esse tipo de feature. Inclusive usando dados de Globo Esporte, usando dados do Terra e tal. E, cara, eu me lembro que rolou uma pegada, ele contou isso por cima e um dia eu troquei uma ideia com ele, bem que contou que tava com alguns problemas pra botar esse setup no ar. E no que a gente sentou, cara, no finalzinho de noite, assim, vamos resolver essa porra aqui, isso aqui vai funcionar. E aí, cara, a gente montou uma infraestrutura pra ele, melhorou, conseguiu ir pro ar e aí o Paulinho seguiu adiante, sabe? Ele recebeu desde processo por causa do nome do aplicativo até lugar de destaque dentro da própria App Store, dizendo que era o primeiro aplicativo feito com muito amor e carinho no Brasil. Pô, o Paulinho é melhor. Eu lembro que o aplicativo principal nessa época de futebol era o Globo Esporte. E aí, ele tava sempre em primeiro lugar, tá? E se tu fosse olhar as avaliações, era tudo 1 estrela. E a galera dizendo, isso aqui é só um site web. E era o site ali, responsivo mesmo, adaptado pro iPhone. Tava em primeiro lugar, em destaque, mega gigante lá. E eu, vou fazer um aplicativo pra pelo menos competir com isso aqui. E aí a gente fez um negócio, muito simples. Ele podia só marcar a notificação do jogo. Ele tinha tipo um server, que era um robozinho, que ia no site da Globo, ia no site do IG, ia no site do Terra, ia no site da ESPN, ia no site da puta que pariu. E o primeiro que me respondesse que deu gol ou que deu alguma movimentação no jogo, eu mandava notificação pra galera, deu gol, ou iniciou o jogo, te liga aí. E aí, isso que a galera viu de diferencial no aplicativo. Se tu fosse olhar o design, era preto no branco, era tudo muito simples, saca? Mas acho que o que chamou a atenção mesmo foi a funcionalidade, foi o core da parada. O que chamou a atenção foi o processo, né? A ameaça de processo é uma coisa engraçada. O aplicativo, ele tinha um lado bom e um lado ruim, que o nome dele era Olho no Lance, que era o jargão do nosso saudoso Silvio Luiz, o mestre Silvio Luiz. E aí eu nunca imaginei que ia chegar nele. E aí uma vez eu tava trabalhando nessa multinacional aí com o Babu, sentado no mesmo cubículo ali, de costas pra ele. Tá brincando. E aí recebo um e-mail de um advogado mega pomposo, assim, falando super, jargões, é do direito. Vossa Excelência, não sei o que... Vossa Majestade. Está usando o nome da marca Silvio Luiz, não sei o que, olho no lance, favor retirar imediatamente. Cara, eu olhei esse e-mail e falei, é uma sacanagem dos guris. É uma sacanagem dessa galera que eles devem estar me zoando. Respondi dizendo, não vou tirar, não sei o que, mandei, quase xinguei o cara, mas pensando que era uma zoeira de alguém. Aí, sabe aquele momento quando tu manda a parada e tu pensa, talvez tenha alguma coisa, assim. Tinha que ter passado pelo departamento de vai dar merda. Você deixou passar direto, né? Eu resolvi entrar no blog do Silvio Luiz. Ali, o Barbas do Profeta, alguma coisa assim. Entrei no blog dele e mandei um contato. Aí ele me respondeu, Paulo, favor tratar diretamente com... Mandou o nome completo do cara, com a empresa que ele tava trabalhando, que era o endereço do e-mail do cara. Aí eu, meu Deus do céu, saca? Deus zica. Aí eu retirei na hora o aplicativo. Foi uma mão do caralho pra mudar a marca, mudar o logo, mudar tudo. Mas no fim acabou sendo bom, acabou sendo de boa, porque logo em seguida, cara, trocou o nome pra Lance a Lance. E aí a Apple tava com uma parada de desenvolver melhor a loja brasileira. Eles fizeram uma categoria que era desenvolvidos nacionalmente, alguma coisa assim, tá? Desenvolvidos no Brasil, acho que desenvolvidos no Brasil, E aí, o meu tava lá junto em destaque com os outros aplicativos muito grandes, cara. Bizarro, assim. Hoje continua no ar? Eu encontro o Lance a Lance? Ele saiu em 2015, 2014, alguma coisa assim. Como é que você desliga os aparelhos desse aplicativo aí? O que foi que rolou? Não tinha mais aderência ou você falou, chega, tá dando muito trampo? Ele até rendia bastante dos ads, tá? Era a época que o RPM, do ads pra mobile era muito alto. Então, eu tinha pouca visualização,
não, até pouco clique nos banners, mas dava um retorno que eu podia pagar os servidores e ainda sobrava uma grana para eu poder comprar Muamba no Moonbaiter, por exemplo, ali depois para traquear no Moonbaiter. Mas eu acabei parando porque o Globo Esporte mudou o HTML dele, mudou onde estava a posição dos itens, tirou a API fora que estava aberta, que eles tinham esquecido aberta lá, o IG também fez alguma coisa assim. E aí eu fiquei sem muito recurso para traquear. Eu lembro que tinha passado a Copa, então já tinha dado um boom grande, né, que tava legal. E aí ele foi morrendo aos poucos porque não tinha mais o conteúdo para eu mandar para as pessoas de Go. Que legal, cara. Eu nem imaginava isso. São outras curiosidades, né, que vão nascendo de gente que quer resolver um problema dele, né? O Cícero acabou de falar um problema dele dos amigos, né? Você disse de um outro seu. Você também notificava só por push ou você também mandava Twitter e e-mail na linha do Moonbaiter ou não? Era só push. Era só notificação mesmo pro celular. É. Bom, aí vocês se juntaram lá, um com o processo nas costas, o outro com um aplicativo que não parava de crescer, e aí vocês resolveram construir mais maluquices juntos. Como é que foi isso? Cara, e quando rolou essa sinergia, cara, a gente começou a perceber assim, fuck esse trabalho que a gente tem que fazer toda a vida aqui, de acordar de manhã, trabalhar aqui, trabalhar pra gringo e pá. Vamos tocar o nosso negócio, vamos tentar desenvolver um aplicativo do futuro, vamos tentar fazer uma coisa diferente e vamos tocar o terror. Cara, e a gente tinha nessa época a famosa frase internamente aqui, que é o jantar 2 vezes, sabe? A gente trabalhava 8 horas por dia nessa empresa e depois saía, trabalhava mais 8 horas dentro de casa tentando criar o próximo killer app. Vamos dar um exemplo, tá? E aí, cara, a gente tinha muito essa pegada de desenvolver coisa diferente e tal. Por exemplo, um dos nossos aplicativos, o primeiro que a gente tentou fazer, era um aplicativo que até hoje, quando a gente comenta de tecnologias envolvidas em como ele resolvia certos problemas, era muito foda. Um aplicativo para eventos, cara, que a galera tirava fotos, ele não consumia teu 3G e ao mesmo tempo ele salvava todas essas fotos num serviço que depois projetava essas fotos e criava um vídeo em tempo real, assim, sabe? Então imagina que fosse um casamento, ele pegava fotos de todo mundo que tava tirando foto na hora e ia projetando on the fly, assim, ia montando um vídeo do que tava acontecendo no casamento, podia colocar fotos anteriores e tudo mais, assim. Isso lá em 2012, 2013, isso, sabe? Cara, era um negócio bem disruptivo. Era tão disruptivo e tão louco, assim, cara, que a gente não conseguiu vender nenhum, saca? Era muito fora até de explicar a ideia, assim, não consome 3G, e a gente tá falando aqui, cara, de iPhone 4, tá? De tecnologia de câmera digital, assim, do que existia de melhor na época. As paradas de vocês sempre subiam os MVPs em iOS. Isso, o Android era sidekick, assim, sabe? Não era o principal. Entendi, beleza. E aí, cara, a gente montou esse cara e esse aplicativo não girou, sabe, cara? A gente não conseguiu vender nenhum. Muitas vezes a gente conta hoje de como é que ele funciona. Muita gente quer usar e não tem mais nem, talvez, tesão de botar esse cara a rodar. E a gente sabe bem os erros desse, né? Tipo, a gente aprendeu muito com isso, que foi, a gente pensou na tecnologia antes da ideia, antes de qualquer coisa, na verdade. A gente queria usar pela tecnologia, pela parada de juntar Bonjour, de juntar o servidor, de juntar com o aplicativo iOS e fazer um negócio muito louco, mas, né, a gente viu que não funcionou por causa disso. Pensar mais em tecnologia do que pensar num problema, isso como um negócio. E aí, cara, nessa época, depois a gente surgiu o nosso primeiro, eu diria, abre aspas, tá, investidor, que era um cara que queria usar nossos aplicativos, a gente criar um aplicativo específico pro negócio dele, enfim, por uma série de motivos, cara, tudo que a gente pensou em botar grana antes do que botar nas coisas que a gente realmente admira, do que a gente realmente gosta, parece que tudo já começa ruim, assim, sabe? Mas enfim, cara, a gente entregou o software pra ele depois de 2 meses, foi um software muito foda, e ficou tão foda que ninguém usou de novo, sabe, cara? Dentro do negócio da pessoa não girava, o cara não utilizava, então ficou mais ou menos, trabalhou 2 meses e esse negócio não girou. E aí, de novo, a gente pensou antes na grana do investidor, né, de, vamos aproveitar vamos ficar rico, vamos aproveitar essa grana, que se rolar, a gente faz outros e tal, do que na ideia, do que, né, no business, no negócio em si. E aí, Gustavo, um dia, cara, a gente tava meio desanimado já, não aguentava mais ficar trabalhando 8 horas, o custo é bem alto disso, né? Eu digo não nem em termos de grana, em termos de família mesmo, assim, o cara
o cara arrisca muitas coisas, arrisquei relacionamento, arrisquei contato com várias pessoas, porque eu acreditava no meu sonho, acreditava que eu queria fazer um mundo um pouco diferente, principalmente fazendo o que eu amo, que é desenvolver software. E aí, cara, rolou o seguinte, a gente tava um dia meio perdido, assim, pintou um tweet, cara, no Twitterzinho, lendo lá, as últimas vagas para um curso de Chora PPT, que era um curso para aprender a fazer apresentações impactantes, assim. Cara, eu me lembro que eu virei a cadeira pro Paulo, assim, a gente trabalhava em outro projeto, com Android, já, uma tecnologia que não tinha mais nada a ver com o que a gente começou, e eu falei pra ele assim, vamos fazer esse curso aqui, cara, não que ele seja muito barato, mas vamos lá conhecer uma galera diferente, vamos ver o que vai ser. Cara, a gente foi fazer o curso, cara, e eram 4 aulas, quando a gente chegou, o professor era um cara muito foda, o cara chamado Marcelo Quinan, um cara que tinha trabalhado na Apple, um cara muito animal, uma vibe do caralho, uma galera muito massa, cerveja rolando, o rockzão rolando antes de começar a aula. Eu falei assim, não quero voltar a trabalhar no ambiente que eu tava, eu quero viver esse mundo diferente. E aí foi do caralho, a gente fez o curso, piramos, assim, foi muito foda, e assim que terminou esse curso, o cara abriu um outro curso que era de negócios digitais. Eu lembro que era uma grana bem mais alta, e a gente falou assim, olha só, a gente tentou fazer várias ideias e nenhuma foi pra frente, quem sabe a gente vai nesse curso que é feito pra programador, a gente pega alguma coisa pra terceirizar, eu acho que era negócios digitais, o nome, vamos fazer essa parada e vamos descobrir quem são essas pessoas, e vamos tentar nos conectar. Cara, e aí foi muito foda, né? Foi o segundo balde de água fria que eu levei na minha vida, assim, porque a gente chegou no curso achando que ia ter um monte de programador e todo mundo, na hora de se apresentar, dizia que estava no curso porque odiava programador. Porque programador falava de Linux, de versão de MySQL, de versão de PHP, da ribimboca, do deadlock, da parafuseta, sabe? Cara, era uma coisa que era muito chata, e daí tu via as pessoas, eram só nós de programador na turma, e o resto, todo mundo um perfil mais executivo, eu diria, uma galera que queria criar seu negócio e precisava de ferramentas de desenvolvimento, só que não tinha essa pegada. Então, a gente, cansado de desenvolver software durante madrugadas e tal, a gente fez um pitch que a nossa empresa, o surgimento da Bod, né, que é a empresa que a gente toca hoje, foi nessa época, cara, que basicamente a gente pegava o problema das pessoas e pegava na sexta-feira de noite e no domingo de noite a gente entregava o MVP funcionando. E podia ser site, podia ser aplicativo Android, aplicativo iOS, não interessasse o que for, a gente fazia o aplicativo em 2 dias. Claro, investiu o final de semana inteiro em desenvolvimento de software, trabalhando junto com o cliente, mas foi o que abriu as portas para a gente conseguir fazer mais e mais desenvolvimento e trabalhar com mais e mais pessoas. E aí nasce a Bod. Aí nasce a Bod, exatamente. Exato, cara. E o nome Bod, cara, vem... Eu não sei se você conhece a expressão, Gustavo, mas aqui, pelo menos em Porto Alegre, é comum a expressão cabrito. Eu tenho um cabrito. Você já ouviu falar alguma vez ou não? Não conheço. Cara, eu tenho um cabrito. Imagina que é o seguinte, você tem uma atividade principal, pode ser CLT, sei lá, XYZ, e depois, durante a noite, durante o final de semana, você toca essa atividade por fora. Por exemplo, o Beercast. Entendi. Eu achei que cabrito era um corno job, assim, um trampo sujo, mas não, é um trampo extra que você faz. Exato, seria um por fora, seria um freela, alguma coisa assim, sabe? E a Bod, cara, a gente sempre teve a ideia de ter o nome de uma empresa que fosse o nome de um bichinho e tal, e também não deixa de ser a oficialização do cabrito, né? A gente tornou o cabrito uma coisa profissional, assim, agora a gente vive disso e isso é o nosso core business. Que animal, cara. Então, o empreendedor que estiver ouvindo a gente, né, dependendo da fase que você tiver do seu MVP, ou do seu estudo, você vai precisar desenvolver e provavelmente você vai se estrepar com algum programador que vai sumir no mundo com o seu dinheiro. Para você não sofrer, né? Seria legal você procurar os caras da Bod aqui, que eu conheço, eu recomendo, né? São caras do bem que fazem aplicativos de sucesso. Então, seria legal você já visitar lá, é bod.io, né? Exatamente. Isso aí, você vai conhecer esses caras aí. Não sei o valor deles, não sei detalhes, mas eu sei que os caras são bons. Então você, dependendo do momento que você tiver e não quer ter dor de cabeça, os caras nasceram pra isso. Então você aproveita aí pra botar a sua ideia de pé. Te agradecemos, cara, e geralmente 95 a 97% das pessoas que vêm até aqui vêm por causa desse sintoma, assim, sabe? Alguém que prometeu um software e não entregou, alguém que
que fica falando de tecnologia, de muita tecnologia e não entrega. E aqui a gente tem uma pegada totalmente diferente, né, cara? De entregar o mais rápido possível, de estar sempre muito próximo. A gente é muito brother de todos os nossos clientes aqui. A gente não tem nenhum que a gente não seja próximo. E no final, cara, a gente também não tem nenhum prazo que não foi cumprido. Então, eu acho que tá muito no nosso DNA, essa raça, assim, sabe? De entregar as coisas, de prometeu, vai ser entregue. Então, essa é a nossa pegada, assim, esse é o nosso mote. Legal. Deixa eu te perguntar, outros caras já procuraram vocês com coisas parecidas como o Moonbator? O cara fala, é tipo o Moonbator, só que de fralda, por exemplo. Eu fiz o Promo Fraldas, né, recentemente, mas tem gente que te procura pra isso, tipo, eu quero um software tipo o Moonbator, mas pra arquitetura, sei lá, tô chutando aqui alguma coisa. Cara, a maioria das vezes que a gente recebe, né, a galera aqui eu quero um Uber só que pra não sei o que, um Airbnb só que de não sei o que. E aí é legal que a nossa pegada aqui, cara, a gente sempre tenta pegar o core da ideia do cara, né? Tipo, a pessoa chega com uma ideia mega grande, né, muito cara, muito né, tempo de desenvolvimento. E a gente começa a descobrir qual é realmente o core que ele quer desenvolver. E aí a gente começa, né, a destrinchar e fazer pequenos projetinhos com ele. E aí a gente desenvolve a primeira parte, depois a segunda parte e tudo mais. Mas é legal tu falar isso, cara, que hoje mesmo, não tô zoando, sem brincadeira, hoje de tarde ligou uma pessoa dizendo que achou o Moonbator e tal na internet e viu que a Body tinha desenvolvido, porque tem o logo ali embaixo, e aí ele ligou pra gente e falou, eu quero desenvolver um aplicativo de rastreio e tal, porque eu vejo que as pessoas têm uma grande necessidade. Aí eu, não, beleza, mas qual seria a diferença, né, pro Moonbator? Ele, não, nenhuma, como o Moonbator está, tá ótimo. Aí já... O cara queria a cópia exata do Moonbator pra rodar, sabe? O Xerox, exato. Aparece de tudo, né, cara? A gente fala da uberização, né, da tecnologia, né? Todo mundo usa, eu quero o Uber disso. Eu conversei há pouco, né, antes de gravar com vocês, com o Fábio Tiepolo. Ele é fundador da Docway, que é uma startup que manda médicos na casa das pessoas. E uma das coisas que ele falou na entrevista foi, cara, me chamaram de Uber dos médicos, eu odeio, mas foi o jeito mais fácil de explicar o meu negócio. Porque você pegando uma grande pra explicar outra coisa é fácil as pessoas entenderem, né? Eu acho que isso é uma clássica, sabe? É opinião pessoal aqui, tá? Mas a gente não gosta nem muito do termo startup, sabe? Parece que é muito glamour, cara, e pouco mão na massa, sacou? É muito start e pouco up, né? Exato. Cara, tem muito sangue, tem muita lágrima envolvida, tem muitas vezes ódio envolvido pra fazer as coisas acontecerem, assim. E cliente maluco também, né? Tem cara que não sabe o que tá pedindo. Eu acho que uma das coisas legais, né, a gente bateu um papo off aí, né, mas eu entendi que também vocês ajudam o cara no MVP, né, pra ele encontrar a equação do MVP dele, porque às vezes ele vem com uma ideia monstruosa que vai custar 9 meses de desenvolvimento, que alguém vai sair primeiro que ele, mas ele quer tudo. O cara não sabe fatiar, né? Isso é uma das coisas importantes para construção de software. O cara tem que saber fatiar. O que é o mínimo para ele sair na rua, né? Exato. Eu acho que tem esse overthinking, assim, eu chamaria de desenvolvimento de software, que a pessoa, no primeiro momento, geralmente não quer abrir mão de nada, né? Acha que tudo é muito perfeito, que vai ser utilizado por todo mundo e tal. O que a gente tenta fazer aqui é criar o esqueleto da aplicação e permitir que essa aplicação cresça ao longo dos anos, assim, a gente tem aplicações rodando há 6 anos, 5 anos, que começaram com um simples site para, sei lá, fazer leading de interessados em algum item, e hoje elas são RPs bem mais complexos, com integração com uma série de outros sistemas e tudo mais, sabe? Eu acho que para quem quer começar a desenvolver software, tentar descobrir esse caminho crítico, descobrir o que é o principal do software, que ele não pode abrir mão de maneira nenhuma, é a tarefa mais complexa, né? E a gente está aqui, geralmente, para ajudar as pessoas a construir essa ferramenta, assim, e tentar bolar esse software a longo prazo. Sim, e com 2 cases de sucesso, né, cara? Se a gente pegar o Moonbator e entender o começo da sua história, quem acompanhou o episódio, sabe que você encontrou o MVP num final de semana. O Paulinho é a mesma coisa, né? Ele encontrou o MVP, deu a travada, né? Ali, depois encontrou a luz no fim do túnel, mas a proposta dele era um site preto e branco que mapeava
e mandava push, ponto final. Depois deve ter nascido outras features, outras pessoas pediram outras coisas nas resenhas, e aí que a gente vai melhorando o produto, né? Foi até legal a gente entrar nesse papo, porque dentro do EmpreendaCast a gente já conversou de muitos cases, de muitas startups, mas a gente pouco evidenciou ainda a importância de um MVP bem construído. Outra coisa que eu costumo falar aqui, até na empresa que eu trabalho, as pessoas falam, a gente faz o primeiro MVP. Aí, cara, eu falo, meu Deus, o primeiro MVP morre um bebê foca, velho. Não existe o primeiro MVP, não vai ter o segundo. Exato. E nem o MVP do MVP, entendeu? São releases, são continuação do seu produto, que você vai melhorando e você vai escutando o seu consumidor, né? Então é até legal que a gente bateu esse papo para entender, né? Duas coisas bem distintas aí, né? Uma com a paixão de futebol, a outra com uma necessidade de quem tem paixão de comprar dos chineses, né? Mas pra gente entender como se constrói MVP. Então, uma empresa de software, vai parecer que vocês compraram essa pauta comigo, mas não compraram, tá, gente? A Bod, ela resolve justamente essa necessidade. Então, dependendo do momento que você tiver aí, é a empresa ideal pra você. Agora, cara, falando do Moambator, né, que é a grande paixão aí minha, por exemplo, né? Legal, cara. Eu lembro de um projeto que a gente vai dar uma pincelada, depois a gente vai falar de algumas curiosidades do Moambator, mas vocês fizeram na época uma parada que era Presos em Curitiba. Como que era essa parada, cara? Cara, é um resumo super executivo, assim, sabe? A gente recebe diversos e-mails por dia dentro da plataforma, a gente tenta limitar o máximo possível, que geralmente as dúvidas são as mesmas, assim. E acontece o seguinte, cara, toda encomenda que chega no Brasil, a partir da China, Estados Unidos ou qualquer outro país, e ela tiver até 30 quilos, se eu não me engano, e teoricamente for abaixo de $50, ela chega em Curitiba. Quando ela chega em Curitiba, geralmente ela ficava um tempo estacionada em Curitiba, saca? Demorava muito tempo pra ela sair de lá e tudo mais. Cara, e aí a gente recebia uma série de e-mails por dia que a pergunta era a mesma, assim. Ah, por que o meu pacote tá em Curitiba? Ah, quantos dias o meu pacote vai ficar em Curitiba? Sabe? E aí, cara, teve uma sexta-feira que a gente foi almoçar aqui e a gente disse, quem sabe a gente faz um site avacalhado total, vamos pegar essa vibe que tem uma galera meio que ficando guardada em Curitiba e tal, vamos montar o nosso site, cara, o Preso em Curitiba, e a gente só vai mostrar o número de pacotes que vieram do exterior e que estão presas em Curitiba, sabe? Foi literalmente uma piadinha de sexta-feira, e aí foi do caralho, sabe, Gustavo? Porque a gente fez o site totalmente na mão e entregamos em um dia, assim, uma tarde, sabe? A gente começou sexta-feira, 2 horas da tarde, às 6, ele já estava entre os 33 mil maiores sites do Brasil, assim. Então foi uma coisa engraçada, assim, foi meio orgânico da galera começar a falar de um pro outro também, e foi uma piada que depois saiu no jornal, aqui saiu mais um monte de lugares, assim, essa piadinha do Preso em Curitiba, saca? Mas foi literalmente uma piada também de tarde, assim, sabe? E outra, o E design continua de desse pé. site... Sim, continua de pé. O design desse site foi feito pelo Financeiro. Exatamente. E tá até hoje. Animal, eu acabei de acessar aqui, pra você que tá ouvindo aí, você entra em presosemcuritiba.com.br, são 33.255 pacotes que estão presos lá, né, isso que tá sendo mapeado pelo Moambator, e tem 2 coisas muito legais que você pode brincar lá, que é enviar uma marmita, né, pra quem tá preso lá, e enviar um cigarrinho também. Exato, E tem as capivaras aqui. Animal, cara, fantástico. A janela de fundo tá lá o... Jardim Botânico de Curitiba. É muito show de bola, cara. Eu lembro disso, foi viral, né? É bom também a gente contar, o Babu, o grupo no Facebook, né? Que essas perguntas chegavam lá. Tinham tópicos fixos, né? As pessoas não leem. E todas essas perguntas que você fez, mais aquela, se tá em Curitiba, eu vou ser taxado. Essa é a pergunta clássica. Cara, o que pinta de e-mail por dia da galera, porque as pessoas não querem ler, sabe? É difícil isso, cara. Eu acho que é uma oportunidade bem grande pra brasileiro em si, porque o nosso povo não lê as coisas, cara. Então, pra mim, muitas coisas fazem sentido, assim, que você pode escrever um e-mail perfeito de resposta, mas a pessoa não vai ler. A pessoa quer responder, quer saber onde é que tá a porcaria da encomenda dela, não quer saber se é você ou não que vai entregar, sabe? Isso é até engraçado, assim. E acontece, né? Eu lembrei de um caso agora bem engraçado até do Moambator, que foi um dia, cara, que os Correios bloquearam o Moambator.
Isso foi no início dos tempos, assim, ainda foi eu vou chamar de criar software uma coisa super difícil, assim. Eu me lembro que eles não abriam e uma vez eles bloquearam o nosso serviço, cara. E enquanto eles bloquearam, a gente escreveu um post no blog dizendo que o serviço tinha encerrado e tal, que não ia mais viver, e meio que dando tchau pra galera, assim. Cara, foi muito foda que uma galera começou a dar suporte no mesmo momento de a gente encontrar alternativas de buscar essas informações. Teve um dia que saiu 2 grandes posts no Meio Beat e depois no Tecnoblog, que era a galera falando, um dia que viverá para a infâmia, que é o Cardoso, um cara super conhecido na internet, falou sobre isso. Cara, e foi do caralho. A moral da história, o resumo ultra executivo, foi o dia que a Lacraia tinha morrido no Rio de Janeiro e casualmente foi a única capital que a gente não entrou entre os trend topics dos assuntos mais falados no Twitter, porque todas as outras, cara, o assunto mais falado era Moambator, ou o segundo mais falado, inclusive para São Paulo. Quando entrou em Porto Alegre, até a gente assim, que legal, aqui a gente conhece uma galera e tal, então faz até sentido, mas em São Paulo... É os brode. Exato, cara, mas foi muito foda, assim, sabe? Eu acho que, além de implementar ideias aqui no país, eu acho que a gente tem muita burocracia, muitas vezes impedimentos, assim, eu acho que é muito simples as pessoas dizerem que ou não vai funcionar, ou que é muito complexo, ou que não vai dar certo, ou tentando te barrar, sempre vai acontecer alguma coisa assim. E eu acho que a gente tem essa pegada, assim, de tentar resolver de qualquer maneira, sabe? A gente vai fazer isso aqui funcionar, e eu acho que a gente tem bastante sucesso contra isso nos últimos tempos. Tá até hoje rodando aí. Tem uma coisa que é importante também, né? O jeito que a gente encara as coisas, né? O cara que bloqueou lá do Correios, tinha 2 formas deles enxergarem o Moambator, né? Com o copo meio cheio e com o copo meio vazio. Com o copo meio vazio, esses caras ficam entrando aqui e mapeando todas as encomendas, zaz, vai derrubar nossos servidores. Um exemplo, tá? Mas tem o copo meio cheio também, que pelo fato de você chegar antes e já pegar o rastreio, você evitou quantas vezes de um outro usuário bater no site do Correio desesperadamente. Era só o cara fazer matemática, velho, entendeu? É um lance muito, sei lá, é o jeito que a gente encara aqui as coisas. Uma pena, mas que bom que... Quanto tempo levou pra reverter esse bloco? Uma tarde. Uma tarde? Que legal. Uma tarde. A gente recebeu um e-mail. Cara, a gente tem uns contatos dos Correios muito massa hoje em dia, já mudou bastante nossa relação, assim. E foi legal que a gente recebeu um e-mail de um diretor e tal, explicando o que tinha acontecido. E foi do caralho, assim. Hoje a gente tem acesso à API, até porque o Moambator tem uma infra muito grande, né? Pra te ter uma noção, hoje são 18 servidores rodando, mais uma série de outros serviços pra conseguir manter o site no ar e eventualmente ele cai do número de acessos, tá? Mas é um exemplo de outros itens, assim. Eu acho que tem dias legais também pra lembrar do Moambator, que é quando a nossa infra não cai e a infra dos Correios não suporta, sabe? Cara, esse dia, teve uma sexta-feira que a galera começou a mandar e-mail dizendo que não estava mais funcionando, que não conseguia acessar, que não estava atualizando os tracking dos pacotes. A gente foi ver o site dos Correios estavam fora e o Moambator continuou 100% operando e continuando registrando os trackings e tal. Isso foi no ano passado, mas foi um dia que a gente tomou uma maturidade bem maior, assim, né? A gente consegue manter o serviço mesmo quando o principal cai, sabe? Foi muito foda, assim, foi um dia que a gente comemorou bastante aqui. Cara, e você, lógico, né? Pra deixar tudo isso de pé, eu vou fazer algumas perguntas, mas eu queria saber, vocês estão na Amazon, no Google? Onde que tá a infra de vocês? Cara, é de tudo um pouco, tá? Eu sempre tentando economizar, cara, mas a gente tem desde servidores, a gente usa um cara chamado CloudFront, que é pra tentar economizar um pouco e cachear algumas páginas. A gente usa bastante Linode, cara, que a gente acha excelente o custo-benefício. Pro Moambator não tem Amazon, tá? Somente por alguns clientes premiums, mas e depois a gente usa muito DigitalOcean, Vultr e outros serviços pra conseguir sustentar. Legal. E cara, qual foi o investimento que saiu do bolso, né? Quanto você botou de dinheiro seu para deixar essa parada de pé? No começo como brincadeira ali em si, né? Como um desejo. E hoje, quais são as fontes de renda do Moambator para deixar esses 18 servidores de pé, toda essa parada de pé? Como que foi? Legal, cara. No início não teve nada de investimento, sabe? Pra não dizer que não teve nada, a primeira versão do Moambator rodava num cara chamado DreamHost, que é um servidor de super baixo custo, sabe, cara? Caiu várias vezes também nessa época, o cara era uma versão super antiga de infraestrutura e tudo mais, enfim. Naquela época serviu, hoje não adianta mais, mas a gente começou a fazer essa migração, mas não teve praticamente um centavo no início, porque eu já usava esse servidor,
E aí, quando a gente começou a usar a infraestrutura de Linodes e DigitalOcean, a gente já tinha uma rentabilidade em cima de Google AdSense, cara. Mas, sei lá, em março, abril desse ano, a gente teve o primeiro patrocínio do Mobator, uma empresa que banca a plataforma, que é o Melius. O Melius é uma galera super foda, uma galera super legal, assim, cara, que a gente teve um papo muito foda. E eles bancam nossa infraestrutura, assim, sabe? Então, hoje, eles são nossos principais patrocinadores, assim, pra girar a plataforma. Pô, preciso que você coloque eu pra conversar com eles também, que a plataforma é muito bacana. Que massa, cara. Com certeza. O que a gente puder fazer pra ajudar, estamos aí. Entrevistar lá. O fundador, O Israel. Israel, é. Eles estão com uma sede linda lá, recém mudaram, né? Exato. Eles Eu estão reparei Minas, porque né? os e-mails do Mobator tá vindo com assinatura, né? Depois que manda o status, ele assina como Melius, né? Exato. Uma das coisas que a gente acredita de sinergia, principalmente. O dia que o Israel veio falar com a gente, cara, pô, é um cara que tá lá no perfil dele como faxineiro at Melius, sabe? Um cara super querido, cara. Um cara super humilde, assim. Um cara muito foda. É legal de manter um papo com ele. E, pô, o cara é muito gente fina, assim. E a gente conseguiu entrar num acordo e tal. E hoje eles são nossos principais sponsors, assim. São uma galera muito foda. Muitos estamos juntos, assim. Tudo que a gente pode fazer por eles. E eles pela gente, a gente toca o terror junto. Que legal. E ele era o usuário do Mobator? Como é que foi a abordagem, assim, só? Ah, cara, foi do caralho. Um dia ele nos encontrou nas redes sociais, assim, e foi adicionando. Me conta um pouquinho de serviço, conta como é que foi. A gente teve a maior paixão do mundo pra contar também. Acho que nisso rolou uma sinergia muito foda, sabe? Que ele encontrou... Ele tava procurando trackers, né? Isso, de Brasil. Rastreadores. E aí ele achou um gringo, né? Uns 2 gringos. Aí ele viu o Mobator. Aí ele falou que a interface ele achou a coisa mais amada do mundo, a tartaruga ali. Aí ele entrou em contato com a gente no Facebook, dizendo, cara, encontrei vocês são brasileiros, vamos trocar uma ideia aqui, porque eu prefiro muito mais a gente trocar essa ideia entre brasileiros, entre a gente, né? Do que falar com um gringo, burocrata, que vai botar um monte de barreira pra conversar com ele. Sem contar o dólar, né? Que vai vir 4 vezes mais caro. Sensacional, E, bom, o aplicativo de vocês tem lá no Android e no iOS, né? Você falou um número de 1.200.000 pessoas impactadas, Badu? 1.300.000 pessoas cadastradas na plataforma hoje. E tem pra Windows Phone também, cara. Você tá esquecendo do Windows Phone, nosso maior cliente. Tem 3 usuários lá usando com o Windows Phone, mas a gente tem disponível. Tem todas as 3 que, dependendo da idade, logo já terminam também, né? Exatamente, cara. Caraca, vocês desenvolveram pra Windows Phone, cara. Vocês merecem um troféu. A gente tem até pra Windows Phone. Estamos literalmente... Mas mantém atualizações no Windows Phone ou não? Cara, não tão frequentes quanto a iOS e Android, mas tem. Eventualmente tem. Meu Deus, tá certo. Curioso. Cara, tem algum cliente que liga pra vocês e fala, eu gostaria de estar na loja da Apple, do Google e do Windows Phone? Não, né? Não. Ah, tá bom. Nenhum até agora. Beleza. Bom, o papo foi tão gostoso que a parte que eu pergunto, né, se vocês pivotaram a ideia ou não, acabou aparecendo no nosso próprio papo aí, né? A gente também entendeu o olho no lance que rendeu o processo, né, Paulo? primeira vez que você viu que tava fazendo barulho. Lógico, hoje vocês têm o patrocínio e tal, mas no meio dessas ideias de pé, vocês comentaram que apareceu um investimento aí, mas acho que já era meio que para deixar o outro aplicativo de pé, né, o de festas. Pro Mobator em si não apareceu nunca um investimento, uma aceleração, alguma coisa da plataforma? Na verdade, a gente teve 3 grandes propostas, sabe? Mas, cara, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu é que todas as vezes que a gente teve que abrir mão do que a gente acredita, da forma como a gente trabalha e na confiança que a gente tem uns nos outros, a gente tomou no cu de alguma forma, tá? Desculpa usar esse tipo de palavra, assim, mas acho que é um resumo ultra executivo, sabe? Eu acho que, pelo menos da minha parte, eu não me arrependo, talvez de 2 delas, porque foi uma opção de, cara, naquela época podia ser muita grana, podia resolver minha vida de certa forma. Literalmente podia mesmo, cara, resolver sua vida? Podia, mas eu acho que eu não estaria aqui hoje, não seria tão feliz hoje como eu toco a Bode e como a gente toca nossos projetos. Eu acho que eu estaria, acredito eu, tá, que ia estar mais uma fase dentro de uma empresa de novo, trabalhando de terno e gravata, talvez, e não tão feliz quanto eu sou hoje, sabe? E, cara,
tudo tem seu tempo, assim, sabe? Eu acho que todas as vezes, cara, isso é meio padrão pra gente, que a gente pensou só em grana, a gente só toma no cu. Eu acho que o dinheiro talvez seja um dos grandes visores e é uma das coisas que a gente se dá super bem aqui na Bod, que é, cara, é legal, vamos pensar, antes de resolver o nosso problema, principalmente financeiramente, vamos resolver o problema dos nossos clientes. E é assim que a gente atende desde grandes empresas até a pessoa que quer ter seu primeiro MVP, sabe, cara? E isso cria um vínculo de longo prazo, sabe, Gustavo? Geralmente, modéstia à parte, eu acho que é difícil a pessoa que vem aqui, que é nosso cliente, na verdade é nosso parceiro, que não é nosso fã, assim, ou que a gente não seja fã da pessoa, assim, de não ter uma relação a longo prazo, sabe? Legal. E você falou do apoiador, né, de que mantém, mas tem AdSense também lá na plataforma, né? Isso roda bem ainda ou não mais? Tem entradas, tá? O AdSense, só que o problema do Moonbator é que ele é muito instável. E deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, o dólar subiu muito, oficial real que o número de nossos acessos vai cair bastante, porque... Ah, entendi. É inversamente proporcional ao seu lucro no AdSense, né? Exatamente, cara. Ele é muito instável, o AdSense, pra gente. Ele é uma fonte de receita hoje pra ajudar a manter a infraestrutura e vou te falar o seguinte, se a gente for botar na ponta do lápis, talvez ele não se pague como um produto, tá, como serviço, mas ele é o nosso grande cartão de visitas hoje. Ah, sim, totalmente, é uma porta de entrada. Ele é um grande cabo eleitoral, né, hoje da Bod. Exato, cara. Quantas pessoas deixam tudo isso de pé, né? Você começou no Moonbator, depois o Paulinho e hoje tem a Bod. Quantas pessoas envolvidas aí dentro do sonho de vocês, né? Dividindo o mesmo sonho. Hoje a Bod é a empresa que mantém o Moonbator, né? Então, né, o Moonbator começou com o Babu desenvolvendo sozinho a parada, jogando, né, em Python ali, jogando pro ar em modo de desenvolvimento e tal. E aí teve uma galera que ajudou a full, assim, a desenvolver os aplicativos. Então, eram amigos, assim, a galera ia desenvolvendo na parceria mesmo, né, na garra, desenvolvendo aplicativo Android, iOS. Felipe, com inclusive o Windows Phone, né, a primeira versão do... A primeira foi na parceria mesmo. E aí jogando pro ar, então, tipo, aumentando a nossa audiência bizarramente, né? Tipo, botando numa loja nova. E aí, quando a Bod abraçou o Moonbator, né, em janeiro de 2017, a gente começou a remodelar tudo, né? Desde o aplicativo iOS, aplicativo Android, aplicativo Windows Phone, a gente começou a meio que garantir, botar a cara da Bod também em todas essas frentes. Então a gente refez tudo, cara, desde o site web a gente refez inteiro, do zero, assim, a gente limpou o HTML, JavaScript, CSS, zerou e fez de novo, e graças a Deus a galera gostou, não nos xingou, porque, né, cara, quando tu mexe num site de 1.300.000 pessoas, a gente troca uma bandeirinha que era branca, a gente troca pra preto, a galera surtou no Twitter, começou a nos xingar de tudo que é jeito, e a gente lá, tá, não, vamos ver como é que resolve isso e tal. E foi uma mudança radical, assim, de layout, responsivo, aplicar várias metodologias que a gente usa aqui na Bod como empresa de desenvolvimento de software, a gente aplica no Moonbator. É um reforço do cartão de vocês, né? Eu acho que além de... Só pra te dar em termos de números, assim, além do Moonbator, essas 5 pessoas tocam em torno de 15 a 20 projetos por mês. Cara, a gente é super especialista no que faz, sabe? Tem o maior tesão do mundo em desenvolver, em estar do lado do cliente e ter autonomia para fazer melhorias e trabalhar com os nossos clientes, assim. Então, 5 pessoas literalmente fazem chover pra cima aqui dentro dessa empresa, sabe? Muito show de bola, cara. A gente tá se aproximando do final aí, mas eu não queria deixar de lembrar você, ouvinte de podcast, eles tiveram o MuambaCast. Tá de pé ainda o MuambaCast? Com o feed, com as coisas? O MuambaCast, ele tá indo um grande hiato, assim. Eu acho que desde 2014 a gente não grava mais nada nele. O MuambaCast foi uma dessas iniciativas que a gente não sabia, quando tava muito com frio na barriga, a gente não sabia pra que lado ia, tava muito angustiado. Foi um dos projetos que a gente tinha pessoalmente de tentar, talvez extravasar nossas ideias, de tentar mostrar um pouquinho do que a gente era pro mundo. E era um podcast que a gente falava sobre Muamba e tal, e juntava os amigos literalmente para tomar um trago e discutir sobre, filosofar sobre o mundo, cara, e hoje ele tá num hiato grande, assim. Eu vou te falar que pessoalmente eu tenho um sonho de voltar a ele. Amigo, estou
estou aqui. O Bleed já é um pouco com um pé um pouquinho mais atrás, mas se Deus quiser, um dia ele volta, sabe? Que nem, sei lá, o Pac-Man voltou depois de muitos anos, o Battletoads vai voltar agora pro Xbox talvez esse ano, então eu tenho esperança de MambaCast voltar um dia também. Retrô. A gente, inclusive, gravou né, cara? Bons tempos, daí que a gente tem a amizade, apesar de estar cada um numa cidade, né? O episódio 14, que é Cerveja Meu Brother. Eu lembro disso, cara. Eu lembro até hoje, Gustavo. Foi muito foda. Bom, o Beercast tem mais de quase 300 episódios hoje, ou mais de 300, não? Tá perto de 300, cara. São 5 anos já de Beercast. Foda, cara. Pois é, cara. Olha só que foda isso, sabe, meu? A gente fica muito feliz de ver o Beercast. Eu me lembro que... Eu não me lembro... Quem tinha um bar com o nome Bar Gaúcho, não era alguma coisa não, assim? Meu irmão continua com o Tchê Café, cara. Tchê Café, exato, cara. Bate! Que isso? Que massa, cara. Tá aí, ó. Faz 5 anos, mas a gente jamais esqueceu, assim. Eu fico muito contente, cara. Eu lembro que o dia que eu vi que vocês gravaram com o Tucano, por exemplo, que é do Jovem Nerd, assim, é muito foda. Sim. Isso, né, cara? A galera reconhecer. Afonso 3D. Sim, cara, muito foda mesmo. O ouvinte que estiver ouvindo, né? Hoje nós temos a figura de linguagem do pleonasmo. Além do EmpreendaCast, que é um projeto solo com os amigos aqui, na verdade, né? Eu convido amigos. Eu tenho o Beercast já há mais de 5 anos. Sou o cara que menos entende de cerveja, mas que botou aquela parada de pé, que eu também sou apaixonado. E conheci muita gente legal e uma paixão por podcast. E até confessar pra vocês que eu demorei a ser apaixonado por ouvir podcast. Eu gostava de fazer podcast. Hoje eu ouço bastante, mas bons tempos. Eu vou deixar o link no post também desse episódio. Nossa, boa. Tô tentando lembrar como era a abertura, que eu passei pra muita gente. E foi uma acho que das minhas primeiras participações de podcast, ainda meio virgão, né? De como participar de podcast, mas foi um papo muito legal, cara. A gente falava de tudo lá. Que massa, cara. E era sem filtro, né? Lembra que mais de 18 anos era sem filtro total. Isso aí. Tinha piadas que às vezes não podiam ir pro ar. A gente parou um momento por causa disso que a gente tomava muito trago e tal, mas era engraçado pra literalmente extravasar, assim, cara. O que a gente conheceu de pessoas legais nessa época. E, pô, Gustavo, faz 5 anos que a gente conhece você, sabe? A gente nunca perdeu contato. Pô, sempre foi pai recentemente, fiquei super feliz de ver o cara tocando terror, assim, de procriando aí, meu, e então é muito foda, assim, é legal esse vínculo que a gente cria com as pessoas. Show de bola. Pra você que tiver com vontade de fazer podcast, Amigo, estou aqui. Cara, vai lá, faz, e tem que ser um podcast que você goste, né? Que você tenha carinho por ele, porque tudo vai acontecendo. Eu não tenho expectativa nenhuma do EmpreendaCast, eu quero me divertir, conhecer mais gente, né, e contar histórias, cara. A história de vocês é muito legal. Foi surpreendente a gente escutar o Olho no Lance com processo, de ser bacana. É sinal que as coisas são boas. Cara, tem um bloco aqui que eu tô tentando emplacar nessa primeira temporada, que é Tire Sua Ideia do Papel. Lá no Facebook tem um grupo do EmpreendaCast, então você vai lá no facebook.com/grupos/EmpreendaCast. Lá eu tô juntando todo mundo que eu já conversei, ouvintes, para que a gente ajude você a tirar a sua ideia do papel. Então, uma das coisas que eu peço é, cara, manda pro contato @EmpreendaCast a sua ideia. O próximo episódio que eu estiver gravando, eu vou ajudar com uma mentoria do meu convidado para ver se a sua ideia já existe, se não existe, se é legal, se é bacana, dar algumas opiniões. Se você tem medo de dividir a sua ideia, o que eu posso te falar é o seguinte, cara, ninguém tá interessado na sua ideia mais do que você, ninguém vai sair copiando a sua ideia. Se você quiser colocar aqui, a gente te ajuda com uma mentoria, e lá no grupo também você pode encontrar parceiros e até investidores que podem apoiar a sua ideia para colocar ela de pé. Outra coisa bacana que a gente faz são atitudes empreendedoras, né? Eu sou um cara que consumo algumas coisas, né? Não tenho muito hábito de leitura, eu gosto muito de escutar resumo de livro e alguns livros audiobook. Eu queria saber de vocês, o que vocês têm feito aí para manter o oxigênio da bode de pé? Quais são as atitudes empreendedoras que vocês estão tendo atualmente aí? Cara, a gente não é o empreendedor normal. Tipo assim, a gente não frequenta eventos de pitch, a gente não gosta de ser chamado de startup, né? A gente é meio, eu vou dizer do contra, tá? Mas é meio uma característica nossa de ser o cara da TI, né? De ser o programador mesmo. A gente diz aqui, a gente brinca que a gente tem uma firma, né? A gente tem uma empresa, a gente não chama de startup nem nada. Como desenvolvedor, a gente tá sempre acompanhando blogs, né? A parte de tecnologia em si, que tá sempre, né, no core do desenvolvedor, né? De qualquer pessoa que gosta de tecnologia, na real. Eu tenho uma indicação que é um livro que eu comecei a ler recentemente, que nem é muito grande, mas, né, como
pouco tempo, assim, a gente acaba não conseguindo ler muito, mas é um que eu acho que encaixa muito a metodologia da Bod, que é um dos criadores da 37 Signals. É um livro novo dele que ele lançou esse ano, que é It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Não precisa ser maluco no trabalho, não precisa ser doido no trabalho, não precisa ser uma merda no trabalho, para dizer em outras palavras. Que é pra tu levar as coisas também mais na boa, sabe? Aqui a gente, que nem o Babu falou, a gente trabalha de 10 a 15 projetos por mês. E, cara, não é uma loucura. A gente não é uma agência de publicidade que fica sábado e domingo trampando enlouquecidamente, hora extra. Meu, isso não existe aqui. A gente tenta, ao máximo, não mandar mensagem pra galera no grupo do WhatsApp, né? Fora do horário de trabalho. Então, a gente se esforça, assim, eu, Babu e a galera aqui, a não fazer que o trabalho seja uma merda, sabe? Que nem pode ser numa outra empresa que a gente pode já ter passado, sabe? A gente tem o costume também de ler vários feeds, assim, sabe? Eu acho que feeds RSS ou Atom, não sei como é que a galera hoje fala, mas a gente acompanha diversos blogs, assim. Eu acho que talvez que seja mais próximo hoje de leitura e para tentar entender um pouquinho do mundo, para que lado tá indo. Desde feed de cachorro, de qual raça de cachorro tem nova, até o novo jeito de programar em Django, saca? Animal. Eu acho que uma coisa importante, né, pelo menos, é quanto maior for esse mix, quanto mais louco for esse mix, sei lá, de raça de cachorro para até como fazer sorvete em casa, sei lá, quanto mais... A mistura, cara. Quanto mais misturado for isso, melhor para todo mundo, sabe? Todo mundo ganha. Sim, é até bacana vocês estarem consumindo todo tipo de coisa, porque pode bater todo tipo de cliente aí também. Exato. E você vai estar preparado. E é o que gringo gosta da gente, se tu for ver, assim, gringo que a gente já trabalhou aqui, cara, empresas de fora e tal, do país, todo mundo diz que gosta de trabalhar com brasileiro porque é criativo, porque é diferente, porque tem essa pegada já no coração, assim, do brasileiro. No DNA. Então, né, tipo, vamos aproveitar isso, saca? Não vamos ficar só no nosso mundinho também. Vamos também ver outras coisas, que é o que a gente curte fazer aqui. Isso aí. Dentro das atitudes, eu sempre falo aqui, uma das coisas que eu fui foi bater na porta de algumas empresas para patrocinar aqui o EmpreendaCast. Foi aí que eu encontrei o Alexandre Barsi, que é do grupo Verity, uma empresa totalmente focada em transformação digital. Ela também está precisando de empreendedores aí, você que estiver ouvindo, né? De gente legal para trabalhar lá. Então confira no site www.verity.com.br, Verity com Y no final. Vai lá no link Trabalhe Conosco e confira as oportunidades que tem lá para trabalhar bacana. Também fique ligado no nosso grupo lá no Facebook, porque algum dos eventos a gente vai levar para lá para a gente tomar café e de repente encontrar o cara que pode apoiar o seu projeto, né? Ou até mesmo a Verity, não sei. Alexandro, ajuda os caras aí, velho. Cara, agradecer vocês, muito obrigado, foi um papo muito gostoso, daria pra gente gravar aqui mais 2 horas. Se vocês voltarem o MuambaCast, eu só tenho um pedido. Cogitem pelo menos me colocar de ouvinte. Eu não preciso participar da pauta. Me coloquem de ouvinte, cara. Eu gostaria muito, mesmo que tenha um hiato de mais 2 anos ou a cada 4 anos, como Copa do Mundo, sabe? Mas cogitem. Se um dia voltar, pode ter certeza que você vai ser nosso primeiro convidado. E já fica até o convite, sabe, Gustavão? Vamos tocar esse terror. Eu acho que em nome da Bod também a gente agradece a possibilidade de estar conversando, de estar contando um pouquinho da nossa história, cara. A gente continua aqui em Porto Alegre. Se alguém quiser nos visitar, a gente tem o maior carinho do mundo em receber as pessoas aqui no nosso escritório. Fica na área 51, um ambiente super foda aqui. Então a gente deixa o convite também. E além de agradecer a iniciativa, acho que parabéns, Gustavo. Eu acho que isso aí que faz o mundo melhor, faz o mundo um pouquinho diferente, mais disruptivo, assim, de papo mais informal. A gente deixa os nossos contatos abertos, cara. Se precisarem de qualquer coisa, quiserem trocar uma ideia aqui, a gente está sempre disponível. Show de bola. Para você que ficou com a gente até o final, com essa dose de adrenalina aí para oxigenar o seu cérebro de ideias, né? Ideias que nascem de necessidades suas, né? Não só de pessoas. Espero que você tenha gostado. Não deixa de enviar os seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast e o site www.empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Gustavo Passi, agitador de inovação, o cargo que eu mesmo me dei e a minha esposa
famosa Headhunter diz que eu sou maluco, mas eu vou manter enquanto não aparecer outro. Muito bom. Pra você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir pra dar uma moral, né? E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas 5 estrelinhas e o comentário que eu leio tudo. Cara, se você não quer dar 5 estrelinhas, quer dar 4, quer dar 3, quer dar 2, quer dar 1, mas deixa o comentário lá, cara. Me ajuda a fazer um podcast bacana, me ajuda a continuar me divertindo e fazendo você se divertir com histórias inspiradoras como a gente escutou hoje. Dá 5 estrelinhas lá, galera. Vamos fazer essa força aí. Vamos dar esse apoio. Muito bem. Valeu, até o próximo papo. Valeu! Valeu, Gustavo. Esse podcast foi editado por Thiago Lima.